Minha sogra ensinou minha filha a me xingar, e ela saiu correndo chorando quando a menina usou contra ela a palavra que mais odiava. Tudo começou com coisinhas bobas, tipo ensinar a Lili a me chamar de preguiçosa quando eu sentava um pouco depois do trabalho. A Dô cochichava no ouvido da Lili. E logo a menina vinha correndo dizendo: "Mamãe é preguiçosa", depois voltava pra avó pra ganhar um toque de mãos. Eu avisei pra Dô parar na hora, e ela falou que era só brincadeira, que eu precisava relaxar. Mas disse que criança tem que se expressar à vontade, e que eu estava sufocando a personalidade da Lili por ser tão rígida com as palavras. Meu marido, o Adam, achou que não tinha maldade nenhuma, e que a mãe dele só estava se divertindo com a neta. Na semana seguinte a Dô ensinou palavras piores. A Lili chegou da casa da avó e me chamou de burra quando eu falei que era hora de dormir. Disse que a vovó tinha falado que ela não precisava obedecer regras burras. Eu enfrentei a Dô e ela deu risada. Falou: "Criança vai aprender essas palavras de qualquer jeito, então por que não com a família?" Disse que eu estava exagerando e fazendo tempestade em copo d'água. Contou pro Adam que eu queria impedir ela de criar laços com a Lili, e ele me pediu pra ser mais flexível com o jeito diferente da mãe dele de educar. Em março a coisa virou xingamento de verdade. A Lili me chamou de vadia quando eu neguei doce antes do jantar. Falou bem claro e com orgulho, como se tivesse ensaiado. Perguntei de onde tinha tirado aquilo, e ela disse que a vovó ensinou a palavra especial pra quando a mamãe fica chata. Liguei pra Dô na hora, e ela fingiu espanto. Disse que a Lili devia ter ouvido em outro lugar e estava jogando a culpa nela. Mas a Lili foi bem específica que a avó tinha ensinado direitinho quando usar. Aí a Dô mudou a versão e falou que talvez tivesse escapado enquanto dirigia. E a menina ouviu sem querer. Contei pro Adam que a mãe dele estava de propósito ensinando nossa filha a me desrespeitar. Ele achou que eu estava paranoica e que a mãe nunca faria isso de caso pensado. Sugeriu que a Lili só estava passando por uma fase e que a gente devia ignorar. Mas eu sabia que não era assim, porque a Lili só usava essas palavras comigo. Nunca com o Adam nem com ninguém. Ela estava sendo treinada pra me atacar mesmo. Tentei reduzir o tempo que a Dô ficava sozinha com a Lili. Mas o Adam disse que eu estava sendo controladora e castigando a mãe dele sem motivo. Ele fez questão de manter as visitas semanais com pernoite apesar do que eu falava. Depois de cada visita, a Lili voltava com palavras e frases novas bem ruins, direcionadas só pra mim. A Dô tinha ensinado ela a dizer que eu era má, injusta, chata e que o papai devia arrumar uma mamãe melhor. O pior era a Dô fazer cara de santa quando eu reclamava e dizer que não fazia ideia de onde a Lili tirava aquelas coisas horríveis. Ainda se oferecia pra ajudar a corrigir a menina pelas palavras que ela mesma tinha ensinado. Sentava a Lili e falava: "A gente não usa essas palavras", enquanto piscava pra ela. A Lili achava que era tudo um jogo secreto entre ela e a avó contra a mamãe. Foi aí que resolvi mostrar pra Dô como dói quando uma criança te desrespeita. Comecei a conversar reservado com a Lili sobre a avó. Ensinei que a vovó era idosa e por isso esquecia as coisas o tempo todo. Falei que a vovó precisava tirar soneca porque gente velha cansa fácil. Ensinei a Lili a dar tapinha na mão da Dô e falar devagar e alto porque a avó tinha dificuldade pra entender. A Lili começou a tratar a Dô como se ela fosse bem velhinha e frágil. Gritava tudo pra ela. Perguntava se precisava de ajuda pra andar. Dizia que ela parecia cansada e devia descansar. Explicava as coisas várias vezes porque idoso esquece. A Dô ficou furiosa, mas não podia reclamar, sem admitir que entendia muito bem como palavras podem virar arma na boca de uma criança. Depois ensinei a Lili sobre limites e privacidade. Falei que algumas coisas eram só da nossa casa e não da casa da avó. Ensinei ela a dizer: "Isso é particular". Sempre que a Dô perguntasse algo, o papai perguntava o que a gente tinha feito no dia, e a Lili respondia: "Isso é particular, a vovó não deve ser enxerida". A Dô perguntava o que ela queria de aniversário, e a Lili falava: "Essa é informação particular, não é pra vovó". Toda pergunta levava à mesma resposta, até a Dô não conseguir mais uma conversa normal com a neta. Também comecei a ensinar a Lili sobre verdade e consequências. Expliquei que às vezes gente ensina coisa errada e que a gente precisa contar pra outro adulto quando isso acontece. Na vez seguinte na escolinha, a Lili contou pra professora que a vovó ensinava palavras feias. A professora me ligou preocupada e eu expliquei o que estava rolando. A professora ficou chocada e disse que teria que denunciar se continuasse. Eu fiz questão de deixar a Dô saber que a escola agora estava de olho em sinais de influência ruim, a consequência de verdade. Veio quando a irmã do Adam veio visitar com os filhos. A Maeve chegou com o marido Ricardo e as duas filhas, Ingrid e Mildred. Numa tarde de sexta, entraram pela porta da frente com malas e sorrisos. A Lili correu pra abraçar as primas. A Dô já estava lá arrumando a mesa pro jantar porque ela sempre se metia nos eventos da família. A Lili viu a avó e foi direto até ela, deu tapinha no braço da Dô e falou bem devagar e alto: "Vovó, você tá com cara de muito cansada. Gente velha precisa descansar. Bastante, vai tirar uma soneca agora". O rosto da Dô ficou vermelho na hora. A boca abriu, mas não saiu som porque a Maeve estava ali do lado vendo tudo. Eu senti uma onda boa de satisfação no peito, porque a Dô finalmente estava sentindo na pele o que fazia comigo. Mas por baixo dessa satisfação tinha outra coisa, um desconforto que embrulhava o estômago. A Lili não estava mais brincando. Ela realmente acreditava que a avó era fraquinha e precisava de tratamento especial. O que eu tinha feito com a minha própria filha? Os olhos da Maeve foram da Lili pra Dô e pra mim. A expressão dela mudou de confusa pra preocupada. Ela não falou nada na hora, só pegou a bolsa e sugeriu que as meninas fossem brincar lá em cima. O jantar aquela noite foi estranho e pesado. Todo mundo sentado à mesa, passando os pratos e puxando papo forçado. A Lili ficava interrompendo pra ajudar a Dô com tudo. Cortava a comida dela em pedaços menores sem ninguém pedir. Explicava devagar e alto o que era cada prato. "Isso é frango, vovó.
É a carne branca. Lembra do frango? A Do apertava o garfo tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Tentava sorrir, mas parecia mais careta. O Ricardo ficava olhando pro Adam pedindo explicação com o olhar. A Ingrid e a Mildred riam do jeito esquisito da prima. O Adam só olhava pro prato e não dizia nada. Eu via tudo acontecendo e sentia orgulho e culpa ao mesmo tempo. A Maeve largou o garfo e afastou a cadeira. Olhou direto pra mim e disse que precisava de ajuda na cozinha. Não era pergunta. Eu fui atrás dela e ela fechou a porta, encostou no balcão e cruzou os braços. O que tá acontecendo entre você e a Do? O clima ali tá tão pesado que mal dá pra respirar. E o jeito da Lily parece ensaiado, como se alguém tivesse ensinado ela a agir assim. A voz dela era baixa, mas firme. Eu encostei no balcão do outro lado e tentei pensar no que falar. Não podia contar tudo, porque aí ela ia saber o que eu tinha feito. Então dei uma versão que era verdade, mas incompleta. Contei que a Do vinha ensinando palavras desrespeitosas pra Lily há meses. Expliquei como a Lily chegava da casa da vovó com novos xingamentos e palavrões que eram só pra mim. Eu contei como a Do sussurrava no ouvido da Lily. E depois a menina vinha correndo me chamar de nomes feios. Falei que tentei conversar com o Adam, mas ele sempre defendia a mãe e dizia que eu estava exagerando demais. O rosto da Maeve ficava mais sério. A cada frase que eu dizia, ela perguntou se o Adam sabia dos xingamentos pesados. E eu disse que sim, mas que ele achava que a Lily só estava numa fase. A Maeve balançou a cabeça devagar. Falou que isso não fazia bem pra Lily e que precisava conversar com o Adam. Disse que criança não devia ficar no meio de briga de adulto. Eu concordei com a cabeça, mas por dentro senti um pânico crescendo. Uma pessoa de fora estava vendo tudo claro, e isso deixava a situação mais real ainda. Era mais fácil justificar minha vingança quando era só entre mim e a Do, mas ouvir a Maeve falar alto me fez ver o quanto tudo tinha virado uma bagunça. Naquela noite, depois que a família da Maeve foi pro hotel, o Adam entrou no nosso quarto e bateu a porta forte. O rosto dele estava tenso e bravo. Disse que a Maeve tinha puxado